E aí, vocês estão bem? Eu sei que vocês estão no rumo para a aprovação, então continue aqui estudando para o concurso, certo? Com resolvendo essas questões do concurso da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, de conhecimentos específicos da prova de biologia. E vamos com a gente aí para a questão 39. A questão 39, ela fala o seguinte: nas células da musculatura estriada esquelética humana, por exemplo, o saldo energético da respiração celular por molécula de glicose degradada é de 36 ATP. E isso se deve a certo mecanismo relacionado à entrada de. Aí ele vai mostrar, letra A, uma única molécula de piruvato no hialoplasma, havendo gasto de 2 ATPs para esse piruvato. B, duas moléculas de acetil-CoA na mitocôndria, havendo gasto de 1 ATP por acetil-CoA. C, uma única molécula de NADPH na mitocôndria, havendo gasto de 2 ATPs para esse NAPH. NADPH, perdão. Duas moléculas de NADH na mitocôndria, havendo gastos de ATP por NADH. E letra E, né? Duas moléculas de FADH na mitocôndria, havendo gasto de 1 ATP por FADH. Pois bem, essa daí é de colocar a mão na cabeça, mas vamos lá. Nós temos aí, pessoal, a respiração celular acontecendo, certo? Mas ele nos mostra o seguinte: fala aí de questões das células musculares esqueléticas, não é isso? Que elas são células que estão ligadas aos ossos, ok? São células longas, multinucleadas, e elas são responsáveis pelo movimento. Então, consequentemente, elas estão aí necessitando de energia em si. E nós temos esse esqueminha aí representativo acontecendo, ok? Dentro de uma célula desse tipo, que no qual, passando a explanada aí, nessa parte bioquímica, nós vamos ter a glicólise, certo? A glicólise, ela é a quebra da glicose em dois ácidos pirúvicos, ok? Que daí vai ser posteriormente para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, que acontece dentro da mitocôndria, o ácido pirúvico, que ele foi gerado no processo anterior na glicólise, ele ocorre a produção de NADH e FADH2 e ele vai ser carregado elétrons para a próxima etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. E daí essa cadeia transportadora de elétrons, os elétrons que carregavam, eles são transferidos na membrana mitocondrial interna e vai liberar energia usando os prótons que vão estar disponíveis, certo? Bombeando da membrana mitocondrial para o espaço intermembranar. E esses prótons eles vão fluir através de um gradiente de concentração, através do processo de fosforilação oxidativa, e vão carregar ATP sintase para produzir exatamente ATP, certo? Então, mas resumindo aí, certo? Nós temos que, durante esse processo de produção do NADH, que ele é produzido durante o ciclo de Krebs, ele vai precisar exatamente de energia para que haja o transporte desses elétrons. Então, consequentemente, ele vai gastar energia nessa etapa. E lembra que a questão ela fala de 36 elétrons? Claro que isso vai... Perdão, 36 ATP. Então, isso vai variar, claro, né, de condições específicas da célula e também das vias metabólicas envolvidas. Então, esse processo acontece aqui ó, no final da cadeia transportadora de elétrons, essa produção de 32 a 34 ATP, ok? Consequentemente, a nossa alternativa aí que ela procura é o que é que vai facilitar essa produção dos 36. Então, ele vai acontecer aí após o ciclo de Krebs, certo? Que foi no ciclo de Krebs que foi produzido o NADH e o FADH2, para posteriormente levar esses elétrons para
a matriz mitocondrial, a membranas, ok? E esses elétrons foram transferidos para uma série de complexos proteicos, liberando energia, que vai ser usado para bombear os prótons na matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, que é no processo de fosforilação oxidativa, ok? Então, nesse processo aí, analisando as nossas alternativas, nós já podemos descartar o hialoplasma, que não acontece aí, certo? Nós podemos destacar a questão da produção do NADPH na mitocôndria, porque houve a produção de duas moléculas de NADH e não apenas uma, certo? Assim como a gente fica aí com a letra D e a letra E, né, que é duas moléculas de NADH ou duas moléculas de FADH. No processo do ciclo de Krebs é produzido duas moléculas de FADH2, certo? Então, nos resta a alternativa aí, né? Letra D, duas moléculas de NADH na mitocôndria, havendo um gasto de ATP exatamente pela questão que ele precisa ter esse gasto, né, de elétrons, de ATP, perdão, para transferir os elétrons. Realmente essa questão é um pouco confusa, mas você tendo uma amplitude do conhecimento aí dos processos da respiração celular, você consegue desenvolver essa questão, ok? Espero que estejam compreendidos aí e continue desafiando, aprendendo e avançando. Até a próxima!